Olá, bem-vindos! Iniciando mais um episódio do Juntos por Você, a união do canal Um Diabético e do programa de suporte a pessoas com diabetes da Roche Diabetes Care, o programa Tipo Você. E a gente está aqui nesse estúdio para esclarecer as suas dúvidas. Estou aqui com a doutora Mônica Gabay, endocrinologista, e também com a Tarsila Campos, nutricionista e educadora em diabetes. Bem-vindas, meninas! Obrigada, mais uma vez juntos aqui para esclarecer, né? Vamos bater aquele papo gostoso, vamos sim. Bom, e para esse projeto, a gente, né, o canal Um Diabético e a Roche Diabetes Care, através do programa de suporte a pessoas com diabetes, o Tipo Você, nós abrimos um canal direto com você que me acompanha, que acompanha o trabalho da Roche Diabetes Care, o Tipo Você, para tirar suas dúvidas. Então acesse www.tipovocê.com.br, mande sua pergunta, a gente está aqui para te ajudar a entender e a lidar melhor com o seu tipo de diabetes. Lá no Tipo Você vai encontrar uma jornada de conhecimento para todos os tipos de diabetes, algo que se identifique com você, e tem histórias também, conexões. A minha história está lá disponível, então acesse e mande sua pergunta. O tema de hoje é um tema super relevante, porque muita gente me manda nas redes sociais. A pergunta é, né? Como saber se a minha glicemia está alta? Parece simples, mas não é tão simples assim. Muita gente tem dificuldade e a gente vai esclarecer isso a partir de agora, né? Quando a gente fala de glicose alta, primeiro a gente precisa entender o que é glicose alta, né, doutora Mônica? A gente até falou no primeiro episódio, né, que um valor acima de 180 é uma glicose elevada. Vale saber, gente, que uma pessoa que não tem diabetes, só 2% das pessoas tem glicose acima de 140. O pâncreas é perfeito em controlar esse número e não deixar subir muito. Para uma pessoa com diabetes, se ela comeu, mediu daqui meia hora, pode ter 230. E eu não vou considerar, porque a insulina ainda está agindo. Então a gente tem aquele tempo que tanto as nutricionistas pedem, mede 2 horas depois da refeição, 2 horas e meia para a gente ver. E aí, neste momento, é importante que a glicose esteja dentro do alvo, entre aquele número 70 e 180. Portanto, a gente considera uma glicemia alterada acima de 180, num período pós-prandial. Por que 2 horas é tão importante, Tarsila? Importante. A Mônica falou desse movimento que o corpo faz tão lindamente, né? E isso acontece com todo mundo mesmo. Por isso que às vezes até o momento que você aplica insulina, ou da hora que você se alimenta, porque é isso, a hora que eu tô com um prato de comida ali na minha frente, eu só de sentir o cheiro, eu já tenho sinais que são enviados lá pro pâncreas, o pâncreas já começa a liberar uma insulina. E pensa, gente, as insulinas que a gente usa para dar cobertura para alimentação, dependendo do tipo, tem momentos de início de ação diferente. Umas começam depois de 30 minutos, outras depois de 15 minutos que aplica, outras logo no momento que aplica. Então esse momento vai fazer diferença. E lembrar que a nossa digestão começa na boca. Então muitas vezes esse período que o corpo precisa para dar conta desse alimento é o de 2 horas. Então é importante que para a gente entender, será que o que eu comi, o que eu apliquei de insulina ou tomei de medicação tá funcionando? Tá deixando a minha glicose alta? Medir para saber quanto estava antes e 2 horas depois do início da refeição. Porque a digestão começa na boca. Por que medir antes? Porque uma coisa é eu terminar com 280 depois da refeição, mas eu cheguei para comer com 100. Então, eu aumentei 180 pontos de glicose. Agora, eu cheguei para comer com 260 e 2 horas depois eu estava com 280. A percepção é completamente diferente. Eu já estou falando de uma pessoa que chegou para comer com ela alta. Então, talvez eu tenha que investigar o que está acontecendo antes. Então, a gente tem parâmetros para responder essa pergunta. Essa minha glicose está alta? Olha o tanto de pergunta que a gente vai ter que fazer para realmente a gente chegar na conclusão. Sim, está alta, e o que a gente vai fazer para melhorar? E só resgatando uma coisa importante que você colocou, é importante medir antes, gente. É importante tomar atitude antes de comer. A insulina é aplicada antes de comer, a glicose é corrigida antes de comer. Então não deixe para fazer só o depois. Por isso a gente precisa o antes e depois, né? Vamos tentar então ajudar a Ana Luísa, porque ela mandou uma pergunta muito parecida. A gente já falou aqui, mas a gente vai direcionar um pouco mais. Por que a minha glicemia pode estar alta e como saber? Monitorando? Sim. E pode ter sintomas, né? Nem todo mundo tem. Uma pessoa que toma insulina bonitinha não vai ter sintomas porque teve 300 de glicose, por incrível que pareça. Vai ter sintomas se tiver hipoglicemia. Abaixo de 70, quanto menor o número, dá bastante sintomas, mal-estar, tremor. Hiperglicemia, infelizmente, não vai dar sintoma, exceto se for persistente.
Mas na grande maioria das vezes, o paciente a pessoa que tem diabetes, que é bem vigilante, bem perceptível, ele começa a identificar, e alguns pacientes falam pra gente, eu sei que a minha glicose está alta. Às vezes a gente fala, o cara tá exagerando. E vai medir e está. Porque ele consegue perceber mudanças no seu corpo que não chega ao ponto de urinar mais, beber mais água, mas ele percebe mudanças de humor. Em criança é comum, sabia? Eu percebo, viu? Alta. Eu percebo. É verdade, Eu mudo. é verdade. E a gente respeita muito a opinião da pessoa que tem diabetes, porque ela traz sua experiência. Nós médicos temos uma ideia geral, mas a gente aprende muito com essa troca de informação. Mas quando ela pergunta assim, né, por que minha glicemia pode estar alta? N fatores aí, todos esses né? fatores Sim, colocados aí, que a gente tem que corrigir, né? Sempre lembrando, se você tem diabetes tipo 1, cheque o que você está aplicando de insulina, o que você comeu para fazer o ajuste necessário. E algumas pessoas com diabetes tipo 2, às vezes está tendo essa glicose alta porque não está tomando a medicação, por exemplo, ou deixou de tomar um medicamento, não está monitorando sempre. Exatamente. Então, lembrar aí a vinculação com o alimento, né, gente? Então, algumas pessoas, e a monitorização traz essa informação para o diabetes tipo 2, né, Com Tarsila? certeza. Ele começa a falar, eu não sabia que o cuscuz de manhã, o tanto que eu tô comendo, tinha esse impacto na glicose. E a gente tem pequenas as coisas, mudanças vai ajudar, né? E a gente tem as coisas clássicas, porque muitas vezes, principalmente olhando para a nutrição, tem os alimentos clássicos que a gente fala que ajuda. Ai, pôr aveia, põe em grão, come isso, come aquilo. E a gente tem que lembrar que o efeito do alimento na glicose, ele vem dos alimentos que a gente considera não saudáveis, mas ele também acontece dos alimentos saudáveis, ou seja, a aveia, o produto final dela também é glicose. Então, às vezes eu tô lá, tô empenhado agora, vou tomar medicação todo dia, vou colocar aveia no meu café da manhã, então eu tô comendo de manhã aveia, pão integral e fruta. Tem alguma coisa de errado nisso? Saudabilíssimo. Super saudável. Mas eu tenho o carboidrato da fruta junto com o carboidrato da aveia, junto com o carboidrato do pão integral. Talvez esse volume de carboidrato junto, por mais que eles sejam saudáveis, o produto final é glicose, eu vou medir 2 horas depois, tá alto. E às vezes não tá em a aveia não deu certo pra mim. Tudo junto não deu. Então vamos distribuir isso ao longo do dia. Então, esse olhar, o alto é um aprendizado, né? Porque a gente vai conseguir personalizar, seja da medicação, da alimentação ou da própria atividade física, como que a gente pode melhorar para esse valor chegar aonde ele tem que chegar. Ó, diante de tudo isso que vocês me falaram agora, né, e responderam, queria contar para vocês, quando eu recebi o diagnóstico de diabetes também, lá atrás, eu não sabia nada, não tinha nenhum tipo de informação. E eu comecei a comer todos os alimentos integrais, né? Pão integral, só que eu comia 2 pães integrais. Que faz bem. Comia bolo diet e eu não Portanto, aplicava diet à insulina e eu vontade. comia à vontade. Não aplicava insulina antes, aplicava insulina depois. Tudo isso foi fazendo a diferença e minha glicose ficava acima de 200 sempre. Só que eu só aprendi isso com educação, ouvindo pessoas como profissionais como vocês, para me ajudar a entender. E eu acredito que quem está nos acompanhando no Juntos por Você também está aprendendo muito e tenho certeza que nesse bate-papo eu também estou aprendendo muita coisa, tá? Ó, a Karine pergunta, quantas vezes eu devo medir minha glicemia por dia? Isso também difere em relação ao tipo de diabetes? Sim. Karine, não me faça essa pergunta, porque para mim é me medir várias vezes. Quantas vezes for necessário. Brincadeira, eu sei até da dificuldade às vezes de a gente adquirir fita, dependendo do lugar que a gente está. Então é importante quando a gente fala de diabetes tipo 1, é pelo menos medir antes das principais refeições. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar e ao deitar. Essas 4 medidas já faz a gente resolver a dose de insulina, fazer um monte de coisa. Se for possível, sensor. Nem sempre é possível usar sensor de maneira contínua, mas pelo menos quando vai à consulta com o médico, coloca um sensor, você vai ter dados para discutir com ele, com a nutricionista, que vai ajudar bastante. E por isso a gente luta, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes, Tom Bueno com o seu canal, para que a gente tenha mais acesso, a você possa ter mais fitas disponíveis, isso é obrigação do governo, e quem sabe a gente consiga trazer o sensor para a prática do dia a dia, né, Tarsila? E pensando em diabetes tipo 2, às vezes a gente fica muito preso na glicemia de jejum, né? O jejum, o médico falou que eu tenho que diminuir meu jejum. E é isso, muitas vezes a gente tem que lembrar que aquele exame que é clássico para todo mundo, que é a hemoglobina glicada, ele traz o histórico dos últimos 3 meses. Então, não necessariamente é só a glicemia de jejum que está impactando naquele exame. Eu tenho esse momento do dia e a hemoglobina glicada é foco de tratamento para diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Então, nessa hora de personalizar, a gente vê o que está acontecendo, se é uma pessoa com diabetes tipo 2 que tem
pouco acesso à tira, ou eu vou investir só nesse momento. Tenta fazer em outros, Rodizia os horários, rodízio, né? Precisa Um jejum, fazer. um depois da refeição. Exatamente. A gente fala sempre para otimizar isso. Cada dia faz em um horário. E lembrando que o pré e o 2 horas após o início da refeição são os mais importantes. Sem dúvida, para saber se o tratamento está fluindo, como o seu corpo está reagindo, né? Exatamente. Vamos lá, rapidamente, Selma pergunta. Olha só, a gente acha que todo mundo sabe o que é glicose alta, quando está alta, né? Medir minha glicemia e está 230. Isso é alto ou baixo? De novo, Selma, depende de que horário você mediu, né? Mediu em jejum? Super alta. Mediu 1 hora depois da refeição, dependendo do que você comeu e do horário que você aplicou insulina? Não está tão alta assim. Então depende do momento mesmo. E a Clarice pergunta, que atitude devo tomar quando minha glicemia está alta? Doutora Mônica e Tarsila pode nos ajudar aí. Bom, de novo, depende do momento que você está pegando essa glicose alta, que se eu peguei 1 hora depois do que eu comecei a comer e já apliquei insulina, aguarde. Aguarde 2 horas, 2 horas e meia, porque a insulina demora um tempo para agir, até 3 horas. Mas uma vez que você checou tudo isso e continua alta, precisa corrigir. É o que a gente ensina como fator de sensibilidade ou correção. E o seu médico vai dizer a continha que você faz para baixar esse número para o alvo, que em geral é 100. E a gente complementa, né? Vocês viram que o mantra do episódio de hoje é o depende, né? É o mantra do diabetes. Depende do horário, depende do quanto, depende de como você fez, depende do seu tratamento. Depende de você. Mas a ideia acho que é essa. E pensando em quem não tem a prescrição de insulina, na maior parte das vezes a nutrição entra com um papel muito importante, porque a gente vai conseguir mexer ou como você está combinando esse alimento, ou na quantidade que você está colocando de alimento naquele momento. Poxa, ficou alto e eu comi 8 colheres de sopa de arroz. Vamos tentar da próxima vez comer 6? Vamos tentar diminuir? Vamos tentar tirar algum elemento fonte de carboidrato e pôr para outro horário? Então são estratégias que a gente tem, a gente vai aprendendo com o corpo de cada um e a gente vai chegando nas nossas soluções e nos dependes da vida. Bom, e para a gente reforçar, então, a gente está falando muito de monitorizar, né, e medir a glicemia. É importante lembrar também, doutora Mônica, que o uso de um aparelho confiável, né, um glicosímetro confiável, essa tira tem que estar guardada, né, em um lugar seguro, não deixar exposta à luz, né, o tamanho da gota que a gente... O procedimento de como fazer o teste é importante, saber qual aparelho você usa. Nós temos aparelhos muito bons, infelizmente aparelhos muito ruins. E a gente precisa ter isso em consideração, que é muito comum um paciente que usou sensor em algum momento, ele mede na ponta de dedo e às vezes um aparelho não muito confiável, ele fala, puxa, esse sensor está tão ruim, porque aqui, esse deu bom, sabe? Esse aqui deu 90, esse aqui está 183. Tem alguma coisa errada. É bom checar para saber e às vezes é o procedimento. E outra coisa, gente, lavem as mãos. Porque eu já tive Já paciente que assim, comigo. Ai, comi manga, deu alto, a manga deu errado pra mim. Eu só fiz assim, você lavou a mão? Você comeu a manga como? Com a mão. Você lavou a mão depois? Não. Ou seja, faz diferença? Faz. Mediu a glicose da manga. Da manga, exatamente. Então, gente, lavar as mãos, não precisa de muita teoria ali. Água, sabão, seca bem e faz a ponta de dedo. E é importante também lembrar que as tiras vencem, né? Sim. Então a gente tem que olhar a data de validade, se está usando uma tira que está dentro da data ali prevista, se não venceu, porque isso também faz a diferença. A gente está falando da nossa saúde, de um controle de uma doença que precisa ao máximo desse controle para evitar as complicações no futuro. Mas a gente tem muita coisa para compartilhar. A gente vai encerrar esse episódio de hoje. Eu quero agradecer, Tarsila. Obrigado, Mônica, mais uma vez. É um prazer. E para vocês que estão nos acompanhando, obrigado. Entrem lá, tá? www.tipovocê.com.br. Mandem perguntas pra gente responder aqui no Juntos por Você, gente. Juntos. Tchau, tchau. Boas glicemias.